Hoje eu vim falar para vocês sobre os medos e como eles travam a sua vida. Sim, eles travam a sua vida e você não sabe disso. E também vou te mostrar como que a gente vai corrigir isso por meio das ações. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, hoje eu vim falar sobre os medos e como eles formam certas barreiras na nossa vida. Para tudo isso que eu tô te falando fazer sentido, vamos imaginar um rio. Esse rio é o rio da sua vida. É o rio por onde você vai navegar com o seu barco. Imagina que esse barco é a sua vida, certo? E nesse rio, quando ele está fluindo, está gerando prosperidade. Ou seja, você está cada vez mais seguindo o fluxo da vida e gerando novas oportunidades e prosperando em todas as áreas da sua vida. E ele está fluindo todos os dias. O volume de água cada vez maior, cada vez você vai aprendendo mais coisas, vai aumentando o volume de água do rio e vai se transformando cada vez mais num rio poderoso. O que é o medo que eu estou falando para vocês hoje? O medo, eu quero que você imagine como se fosse uma barricada. Como assim, Marcos? Uma barricada? É quando vai acumulando entulho. Por que eu estou te falando isso? Eu quero que você imagine isso, nessa analogia que eu estou te fazendo, porque o medo, aos poucos, ele vai parando toda a sua energia. Ele vai sugando a sua energia. Ele vai tirando toda a sua ambição. O medo vai te consumindo aos poucos. Ou seja, na nossa analogia, o medo é como se fosse uma barreira, uma barricada contra o rio. Ou seja, vai se formando vários lixos ali, lixo. Uma hora tampa o rio. Imagina agora o rio tampado. Acabou aqui o fluxo de água, ou seja, o fluxo de água ou está indo muito devagar, muito menor que o volume que deveria ser, ou ele interrompeu o rio. Ou seja, o medo, o que ele faz? Ou ele diminui muito a capacidade que você tem de fazer novos negócios, a capacidade que você tem de prosperar, de conhecer pessoas, conhecer ambientes, gerar oportunidades, gerar experiência, ele bloqueia tudo isso de você. Ele bloqueia o seu volume de energia, certo? Ou, que nem eu te falei, ele às vezes já interrompe. E quando ele interrompe, quer dizer que você desistiu de alguma coisa. O medo fez você desistir, acabou com todas as suas oportunidades novas. O medo, ele é atrativo. Como eu te falei, começa com um pouquinho de lixo que acumula aqui, que se liga com outro lixo, que se liga com outro. Ah, eu tenho medo de tal coisa, daí esse medo de tal coisa já atrai outro medo, que atrai outro medo, que atrai outro medo. Daqui a pouco você está criando uma pessoa medrosa. Então, como eu te falei, o medo, ele é atrativo, ele vai juntando com outros medos e uma hora você vira uma pessoa medrosa. Se você é uma pessoa medrosa, você só vai ver o lado negativo da sua vida. Não vai ter lado positivo, só o lado negativo. Então faz um favor, acorda, vamos acordar para a realidade. Cai fora desses medos e vamos fazer essa solução na sua vida. O medo, ele está na sua cabeça, ele não está no ambiente. O medo é uma frequência. Essa frequência, o que é? Tudo vibra no mundo. O mundo tem uma vibração, o pássaro tem outra, uma emoção feliz tem uma certa vibração, o rock and roll tem uma vibração, o medo tem uma também. E ele começa aqui, ele é individual. Ou seja, quanto mais medo você acumular na sua cabeça, mais medroso você vai ficar e menos chance de prosperar e ter novas experiências e ser amado você vai ter. O amor quebra todos os medos, está escrito na Bíblia. Cuidado com os medos, vamos aprender a tirar eles da sua vida de uma vez por todas. Qual que é o maior medo do ser humano? Pode pesquisar aí no Google, pesquisa aí. Vamos ver se você adivinhou. Qual que é? O medo de morrer. É o maior medo do ser humano. 77% das pessoas têm esse medo. Bom, então vamos tratar o maior medo da população. Adianta você ficar com medo de morrer? Não. Deixa eu te passar um segredo aqui agora. Você ter medo de morrer só está adiantando a sua morte. Você vai deixar de fazer um monte de coisa por causa desse medo imbecil, medo besta. Pode ver, esse medo é a raiz de todos os outros medos que todo mundo tem. Medo de altura, por que tem medo de altura? Porque tem medo de morrer de altura. Medo do escuro, por quê? Tem medo de ver alguma coisa no escuro que vai te matar. Medo de ser agredido, por quê? Tem medo de ser agredido até a morte. Ou seja, o medo de morrer é o medo raiz de quase todos os outros medos da nossa vida. E você ficar com medo de morrer só vai adiantar a sua morte. Pega esse código aí, meu. Só vai atrasar a sua vida em um monte de coisa. Quando você chegar no final da sua vida, você vai falar, cara, compensou, o medo ganhou. Vai ter uma balança lá, aqui ó, pesando tanto de coisa que você fez com tanto de medo que você tem. Se o lado do medo estiver maior, você perdeu. Você é um perdedor, você tem muito medo. E deixou de fazer várias coisas que tá pesando nesse lado aqui. O lado da experiência. O lado do medo venceu. É isso que eu quero passar para vocês hoje. Elimina esse medo da sua vida que você vai começar a queimar tudo que você faz. Vai começar a prosperar, crescer, mudar de vida. Então vamos lá, Marcos. Qual que é a cura para o medo? Como eu te falei, é entender um pouco melhor do próprio medo que você tem. Todo medo tem uma cura. Qual que é a cura? A ação. O medo, ele é paralisante. Você lembra do rio que eu falei? O rio tá lá fluindo, cada vez mais água, mais peixe, mais tudo, você com seu barco lá, a sua vida,
Chega o medo, começa a fazer uma barricada, começa a diminuir o volume de água, começa a diminuir tudo na sua vida, parece que tá parando. O que você vai fazer? Vai tomar uma ação. A ação é o que te move, é o fluxo da água, impacto direto, energia. O medo, o que é? O medo é paralisante. Guarda essa, medo paralisante, a ação é o fluxo de energia. O medo paralisa você, não deixa você fazer as coisas. Então cai fora desses medos. O que você tem que ter é ação. Então vamos lá, a cura pro medo você já notou que é a ação. A ação é o que te move. Mas deixa eu falar uma coisa. Marcos, pô, se é tão fácil assim, por que todo mundo não faz isso? Deixa eu falar um negócio. O medo não consome energia, ele consome a sua vida. A ação, pelo contrário, é dolorosa. A ação consome energia, mas tem que lembrar que toda vez que você tomou ação, você já não está mais no mesmo lugar. Você está tomando ação para fazer algo de diferente. Ou seja, as pessoas não tomam ação porque a ação é dolorosa. Ela consome energia, mas as pessoas não estão vendo que o medo parece ser inofensivo, mas ele está consumindo a sua vida. Está consumindo um negócio que é mais precioso, o seu tempo. Não tem como comprar tempo. Passou um minuto, não tem como uma loja de um minuto lá para você comprar outro. Ele priva você de fazer experiências. Para que você está vivendo aqui? Para viver novas experiências, para viver coisas legais com a sua família, com quem você ama. E o medo te priva de tudo isso. Então a ação, a galera não faz, as pessoas não fazem. Por quê? Porque ela demanda esforço, ela pede energia, dói. Eu não sei se vocês conhecem Navy SEALs, é uma força tática americana. Eles falam que a dor é a fraqueza indo embora. Então pega esse código e anota aí, dor, fraqueza indo embora. Então toda vez que você sentir uma dor para fazer alguma ação, por exemplo, ir para academia, é doloroso, é uma ação. Toda ação gera uma dor, gera um gasto de energia. Então para você enfrentar os seus medos, você tem que colocar, primeira coisa da sua vida, ação. É a ação, vai lá e faz. Depois que você viu, cara, esse meu medo é tão besta, aí você vai começar a quebrar medo por medo, entendeu? Ah, eu tenho medo de cair, escalar. Ah, eu tenho medo de cair lá da escalada. Pô, então vamos cair pra ver como é que é. Vamos tomar uma ação, vamos ver, vamos escalar, vamos ver se eu vou cair, entendeu? Então começa a quebrar medo por medo com ações. Esse é o segredo de hoje, galera. Hoje foi um vídeo um pouco mais pesado, mas é porque essa mensagem tava aqui, ó, tava aqui. Eu escutei de um mentor e eu falei, cara, na verdade as pessoas precisam disso. Elaborei esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Compartilha com seu amigo medroso aí, fala pra ele não ter mais medo de bichão debaixo da cama. Espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários aí qual que é o seu maior medo e se você vai conseguir quebrar ele ainda esse ano, ou se você vai ser escravo dele pro resto da vida. Um beijo pra vocês, abraço, tamo junto, falou!